Existem vários motivos para as enchentes, mas nenhum deles é o excesso de chuva. Então, quer dizer, aqui no Brasil, infelizmente, a gente discute o óbvio, né? A discussão é aquilo que é óbvio, né? Mas, quer dizer, nunca é a ação do homem, né? A culpa é da natureza, a culpa é de São Pedro, que resolveu colocar chuva demais, né? A culpa é do El Ninho, né? Do Catarina, mas nunca é culpa da atividade humana, né? Quer dizer, o ser humano está fazendo tudo certo. Quem está fazendo errado é a natureza, que resolveu mudar. A natureza mudou o jogo agora. Agora a natureza resolveu botar aí, né, mudança climática, chuva além do normal. Não há de se falar em excesso de chuva. O que existe são obras de infraestrutura obstruindo o escoamento natural das águas, tá? Os nossos rios aqui no sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os nossos rios não se comportam dessa forma, eles não fazem esse tipo de alagamento. Esse tipo de alagamento são obstruções de escoamento natural, né? Ou seja, o ser humano retirou o escoamento natural do rio e ele está obstruindo. Então esse escoamento é a descoberta que esse canal fez, que são os moles, no caso do Rio Grande do Sul e do rio Itajaí-Açu. E no caso de Araranguá, eu fiz hoje o estudo de Araranguá. Araranguá não tem moles e mesmo assim ele encheu. Então alguma coisa indica que não é apenas os moles que causam as enchentes. Sim, eu já venho falando isso há um mês, o assoreamento dos rios também, né? Só que eu confesso que fiquei vislumbrado com a descoberta e fiquei falando só dos moles no último vídeo. Não é só os moles, é o assoreamento também. E os próprios moles, eles agravam o assoreamento. Por quê? Porque eles diminuem a vazão. Se eles diminuem a vazão, eles tiram poder do rio para empurrar as areias. Eles também facilitam a decantação das partículas suspensas na água, né? Uma grande evidência de que os moles causam o afunilamento da vazão são as enchentes históricas no Rio Grande do Sul, né? Lá em Pelotas, quando o canal São Gonçalo perdeu direção e invadiu Pelotas. Por que o canal São Gonçalo perdeu direção? É porque a Lagoa dos Patos se elevou, ela elevou o seu nível a ponto de que ficou tão alta que ficou no nível do canal São Gonçalo. O canal São Gonçalo não teve mais queda d'água, não teve mais direção. E aí ele invade as suas margens, ele transborda. Mas a Lagoa dos Patos não pode, gente, elevar, tem alguma coisa de errado. Por que não? Porque é muita pressão d'água. Se fosse apenas excesso de chuva, essa pressão toda d'água iria varrer o canal de deságue no mar e iria desaguar. Mas é porque colocaram duas barreiras de pedra, que são os moles. Os moles são pesados, a água não consegue empurrar as pedras. A única coisa que a água conseguiria fazer é passar por cima do canal. Do canal não, dos moles. E é uma pergunta muito válida. Peraí, se são os moles que estão causando o represamento das águas, por que eles não passam? Por que as águas não passam por cima dos moles? Por que as águas não transbordam os moles? Não é uma pergunta interessante? É uma pergunta muito inteligente e a resposta também é inteligente. É porque o próprio mar inunda os moles. E quando a água chega nos moles, o represamento ele acontece sim, porque se você perceber, se você for lá nos moles em período de cheia, de enchente, você vai ver que as águas interiores dos moles são mais altas do que a água do mar. E essa elevação causa um aumento de pressão no ponto de deságue natural. Então é evidente que temos um represamento, tá? Mas por que ela não transborda? Ela não transborda porque em 2011 fizeram uma ampliação.
nos moles, mas provavelmente transbordava em alguns pontos, né? E eu não vi imagens das enchentes nos moles, como os moles se comportaram, eu não vi, tá? Para a gente saber se existe transbordamento nos moles ou não, eu não sei, mas talvez não exista. E a pergunta é importante, tá? Mas espera aí, se lá no alto do vale o rio elevou 5 metros, 10 metros, por que esses 5 metros não passou 5 metros de água varrendo os moles, se são eles o que causam o represamento? O meu colega, meu amigo, se fosse assim, em situações naturais, a Lagoa dos Patos ficaria elevada a 5 metros também. O canal que deságua no mar naturalmente ficaria 5 metros elevado. Isso não causa porque o efeito da água é esse. Ela demora para chegar. Ela não é instantânea. Esses 5 metros eles vão escoando lentamente pela calha do rio, pela canaleta do rio, até chegar nos moles e causar elevação. Já deu tempo dos moles fazer vazão. Então isso não acontece. Mesmo que o rio lá no Taquari se eleve 5 metros, não quer dizer que os moles vão elevar 5 metros também, certo? Sendo que os moles não são a única causa. A gente vê pelo exemplo de Araranguá, em Santa Catarina. Araranguá não tem moles e mesmo assim o rio transbordou. Significa que o assoreamento também é mais grave do que eu estava pensando nos últimos 5 vídeos que eu fiz. Lá no início, os primeiros vídeos que eu fiz foi o seguinte. A conclusão inicial foi a seguinte: os moles causam a elevação das águas da Lagoa dos Patos. E essa elevação é transmitida para todo o complexo hídrico e agravado pelo grande assoreamento de todos os canais, de todos os rios, e ainda agravado pelo o represamento da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, que agregou o salto ao rio. Tudo isso culminou para as enchentes em Lajeado, Estrela, Mussum e aos redores. Essa foi a minha conclusão inicial e ela é mantida até hoje, já se passou um mês, tá? Só que, sim, não é apenas os moles que causam. Os moles eles são a principal causa, ou talvez nem a principal, uma das principais. Né? A ausência de informação, né, nesse estudo é tão grande, só eu tenho informação sobre isso, ninguém mais fala. Quer dizer, sobre o assoreamento já é conhecido da área hidrológica, sim. O assoreamento dos rios causa os transbordamentos e as enchentes. Isso eu já encontrei escrito. O que eu não encontrei nada foi a respeito dos moles. Certo? Então já é de conhecimento da hidrologia que o assoreamento dos rios causam as enchentes e realmente causam. Então o assoreamento é uma das principais causas do Rio Grande do Sul, das enchentes do Rio Grande do Sul. Mas, gente, não foi simplesmente uma enchente igual você está vendo nessa imagem. Foi uma enchente repentina que as pessoas tiveram que, às pressas, de forma desesperada, subir no telhado das casas. Não teve tempo para nada. Então, o que está acontecendo não é apenas o assoreamento. O assoreamento ele causa as inundações, mas é de forma mais lenta. Não é assim tão repentina. Alguma outra grande obstrução existe no Rio Grande do Sul. Aí eu encontrei a barragem eclusa. Aí eu verifiquei as imagens da barragem eclusa. Opa, mas peraí. Depois da barragem eclusa, as águas ainda continuam se comportando de forma inundatória, inundante. Ainda está inundando. Então, não é apenas a barragem eclusa de Bom Retiro do Sul. Existe mais alguma outra grande obstrução abaixo. Vamos varrer. Eu varri todo o Taquari, Jacuí, varri também o Guaíba, a Lagoa dos Patos. Não encontrei nada. Quando eu chego na Boca da Barra, eu encontro um grande funil, uma grande garrafa, um garrafão. É evidente que tá aqui. Vamos verificar nas imagens se as águas internas estão com nível mais alto. E estão. Pronto, está resolvido. Está aqui a grande obstrução.
certo? Agora, claro, o Estreito do Farol, que é aquele estreito entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos, que é, no caso, a Foz do Guaíba, é a Lagoa dos Patos, né? Então, na Foz do Guaíba, aquele canal estreito ali no farol também assoreou. E se ele assoreou, ele perdeu vazão e se transformou num funil também. Certo? Então nós temos 2 funis conectados em série. O funil da Boca da Barra e o funil do Guaíba, que é a Foz do Guaíba na Lagoa dos Patos. Temos 2 funis conectados em série. Se nós temos 2 funis conectados em série, nós temos maior poder de represamento das águas. Porque está conectado em série, se soma, não é? Claro que se soma, né? Não é exatamente uma somatória assim perfeita, mas existe uma certa somatória, né? Como se fosse resistência elétrica, né? Mas não é resistência elétrica, é represamento de águas, tá? Então, por isso que a gente chegando lá nos moles, na Boca da Barra, a gente não consegue ver tantos fenômenos de represamento nos moles, porque existem outros represamentos. É o assoreamento, é o estreito da Foz do Guaíba, não é? Então, gente, o caso ele é um caso complexo. É por isso que é chamado de complexo hídrico, né? É um complexo hídrico. Agora, não há de se falar em excesso de chuva, gente. Estão querendo colocar sempre a culpa na natureza, que a natureza decidiu se rebelar. Mas espera aí. Então a natureza continua se comportando como sempre se comportou, e enchentes onde nunca se encheu, está enchendo. Então a culpa não é da natureza, gente. Isso é evidente. Isso é matemática, né? Então a gente não pode discutir o óbvio, tá? Assoreamento, construção de moles, uso de tubulação para fazer drenagem. Não se usa tubulação, tem que se usar calhas, sarjetas nas ruas. As próprias ruas, elas têm que ter o rebaixamento correto, no nível. Mas aqui no Brasil faz tudo do avesso, né? Quando se pavimenta uma rua, se aterra a rua. Se eleva, coloca cascalho e depois se pavimenta. Aí a rua fica alta, para não inundar. Aí a rua se transforma numa represa. Ai, gente, que serviço. Que serviço. Bom, e aí tem pessoas que dizem que eu estou fazendo fake news, teoria da conspiração. Gente, eu estou fazendo ciência, gente. Eu tô desenvolvendo mecânica dos fluidos, tá? Tem toda a explicação ali, o afunilamento da vazão nos moles, a elevação interna da água nos moles no Rio Grande do Sul, comparado com as águas externas. Isso é evidente ali. Você pode ver, eu consigo ver daqui. Eu nunca fui nos moles daqui, eu consigo ver através dos vídeos, né? Eu não vou mais botar os vídeos, gente, porque por causa de pode ter problemas com direitos autorais, tá? Então, infelizmente, eu não posso mais usar imagens, tá? Infelizmente, né? Quem aí puder disponibilizar imagens, coloca Bom, infelizmente não dá para usar as imagens, não dá, por causa dos direitos autorais. O Rio Grande do Sul só vai ter o seu problema resolvido quando botar dragas para trabalhar 365 dias por ano. Enquanto não fizer isso, o Rio Grande do Sul não terá seu problema resolvido. Tudo tem que ser dragado, tudo. Desde o canal interno do funil, aquele canal até chegar na Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos está toda assoreada. O Guaíba, o Jacuí, o Taquari, o São Gonçalo, tudo assoreado. Por causa das atividades centenárias de garimpo, de agricultura, desbarrancamento de margens, obras de infraestrutura que geram resíduos sólidos, as areias, os sedimentos. Tudo isso assoreou e agora o Rio Grande do Sul tem uma dívida para com as suas águas, que é retirar esses sedimentos que o ser humano jogou no rio. Enquanto isso não for feito, nada feito, tá? E também a construção do canal de compensação de vazão
Porque se apenas dragar, aí a gente vai conseguir ver o funil trabalhando a todo vapor na boca da barra. Porque daí a água vai descer de enxurrada com muita força. Quando ela bater no funil, ela vai passar por cima do funil. Ela vai transbordar os moles. Tá? Então aí se faz... E aí transbordando os moles vai inundar quem? Vai inundar Rio Grande, Pelotas e vai inundar também talvez inunde Porto Alegre. Tá? Agora Pelotas e Rio Grande com certeza serão inundados se apenas dragar os canais e não fizer o canal de compensação de vazão. Porque daí a água vai descer toda o vale, quando chegar ali no funil, ela vai criar uma corrente de represamento, vai inundar o Rio Grande, vai inundar o porto, ali vai inundar Rio Grande. Tá? É simples entendimento do comportamento das águas, gente. Eu não estou falando nada de alienígena aqui. Tudo que eu estou falando aqui é óbvio, certo? É óbvio, gente. Os nossos rios não se comportam dessa forma. A gente não tem região... As cidades não foram construídas em regiões pantaneiras. Não foram construídas em cima de mangues. Algumas partezinhas foram. Mas a nossa região não é uma região pantaneira sujeita a alagamento, gente. Isso tudo são obras de infraestrutura represando as águas. Os moles... Eu estou muito triste, sabia, gente? Estou muito triste com a reação da metade das pessoas. Elas acham que eu estou falando bobagem. Infelizmente aqui no Brasil a gente discute o óbvio, né? Bom, obrigado pela sua audiência. Vou ficando por aqui. Qualquer atualização, mantenho vocês informados. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Thiago Drum. Forte abraço. Tamo junto sempre. Valeu!